Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Vamos estar aí vendo qual será o tema da lição de hoje, meditando, fazendo algumas reflexões, tendo acesso a alguns textos bíblicos que vão trazer luz ao nosso estudo. Você sabe que nós já estamos bem perto de terminar esse trimestre. Esse trimestre que nós abordamos aí o tema geral sobre o grande conflito. Tema maravilhoso, onde nós podemos refletir em temas específicos que estavam contidos ali, de certo modo, podemos dizer assim, temas que eram negligenciados ou esquecidos, mas que durante esse trimestre nós tivemos a oportunidade de estudar, de meditar neles e, claro, de sermos abençoados por Deus com tamanha luz. Pois muito bem, antes de nós nos debruçarmos, aprofundarmos o nosso estudo, eu quero convidar você a, junto a mim, buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração e logo em seguida estudarmos a nossa lição. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra, de poder buscar a Tua presença, que nessa ocasião nós possamos mais uma vez ser impressionados pelo poder e autoridade do Teu Santo Espírito, para que Ele não apenas nos ensine a Tua palavra, mas também que nos dê o poder devido para viver a Tua mensagem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nosso estudo, no nosso estudo guiado de hoje é Selados para o Céu. Segunda-feira, junho 17. Eu separei aqui alguns pontos que eu achei interessante no estudo de hoje e também tem alguns textos para nós lermos. O primeiro ponto diz assim, na crise vindoura em torno da adoração, os fiéis não cederão às pressões do mundo. Eles serão selados pelo Espírito Santo e não serão abalados. Davi, de acordo com o texto de Efésios 4:30, ele fala sobre um selamento, o selamento do Espírito Santo. É esse selo que está se referindo lá no contexto de Apocalipse? Não. Esse é um selo diferente. Esse é um selo que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. Ou seja, nós recebemos o Espírito de Deus. O selo que é apresentado no contexto lá de Apocalipse é um selo que é dado àqueles que já têm o selo do Espírito Santo. Ou seja, ter o selo do Espírito Santo é pré-requisito para receber o selo de Deus, certo? Então aqui nós já tiramos essa dúvida que algumas pessoas dizem o seguinte, não, eu já recebi o selo de Deus, eu já fui selado, o selamento ainda não aconteceu. O selamento que está ali marcado como um dos eventos que antecedem a volta do Senhor, esse selamento vai acontecer no futuro. O selamento de Deus. Já o selamento do Espírito Santo, nós recebemos quando aceitamos a Jesus. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte, uma vez que o conflito final se concentra na adoração a Deus e na sua autoridade, conforme revelada em sua lei, é de se esperar que o selo divino esteja integrado à sua lei. Em outras palavras, não existe melhor lugar para você procurar o selo de Deus que a não ser na sua lei. Ou seja, dentro dos 10 mandamentos, existe um mandamento que representa ali o selo de Deus. Nós já abordamos esse assunto em outros estudos das lições passadas, mas hoje nós vamos dizer assim, reafirmar novamente, tá bom? E eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11, que é exatamente o contexto do quarto mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E começa assim no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existem. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Davi, por que é que o sábado ele vamos dizer assim, afirmado por mim que é o selo de Deus? Por que é que você afirma isso?
Em nenhum momento eu vi o contexto aí falando, eis o selo de Deus, a guarda do sábado, a observância do sábado. Por que que nós, por exemplo, adventistas, afirmamos que o sábado é o selo de Deus? Olha esse ponto que eu separei aqui, ó. No mandamento do sábado, há 3 elementos de um selo autêntico. Quais são esses 3 elementos? Olha o que ele diz. O nome daquele a quem o selo pertence. Dentro do quarto mandamento, nós vemos lá a afirmação Senhor, seu Deus. Né? Ele fala isso lá. O segundo elemento, seu título. Né? O seu título, aquele que fez. E lá afirma o Criador. Ele diz, olha, porque Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Porque Deus é Criador, então é o segundo elemento para a autenticidade do selo. E o terceiro, seu território, a extensão de seu poder, a sua jurisdição, os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. A Bíblia algumas vezes chama um selo de sinal. Exatamente, por exemplo, lá em Romanos capítulo 4, verso 11, Paulo faz esse paralelo entre selo e sinal. E nós também vemos em outros vários textos, Deus usando de seu selo como também de seu sinal para se referir ao sábado. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, e Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Apocalipse, capítulo 12, verso 17 também faz esse tipo de afirmação. Foi trazido também aqui um outro contexto bíblico, com base nesse tema, bastante interessante, que é o contexto de Apocalipse, capítulo 7, do verso 1 ao 3, que fala assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. E agora Apocalipse 14, verso 1 diz: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Em outras palavras, o selo. Interessante esses dois contextos, porque eles entram, de certo modo, em contrafação, né, com o contexto de Apocalipse 13, verso 16 e 17, que é o contexto falando sobre a marca da besta. Ali, aqueles que não, vamos dizer assim, se posicionam ao lado de Deus, automaticamente se posiciona ao lado do inimigo de Deus e eles também são selados. Diferente do povo de Deus que é selado apenas na testa com a marcação, um sinal na testa, aqueles que são selados pela besta, eles recebem o selo tanto na testa como também na mão. E aí fica o grande questionamento. Qual é a diferença entre esses dois? Interessante desse primeiro contexto que a gente viu, e eu não posso esquecer de mencionar isso, é que no primeiro contexto do capítulo 7, fala ali, né, dizendo, olha, antes que as coisas percam o rumo, porque eventos significam guerras, destruição, né, e os 4 anjos receberam a ordem ali, ó, segura esses ventos, não solta, porque o povo de Deus precisa ser selado. Ou seja, antes que as coisas percam, né, as estribeiras, como a gente fala aqui, o povo de Deus vai ser selado. E aí no contexto do capítulo 4, verso 1, já apresenta o povo de Deus ali representado pelos 144.000, já com o selo na testa. Davi, vai ter apenas 144.000 pessoas do povo de Deus vivo nos últimos dias da história desse mundo? Não. Temos que lembrar que o livro de Apocalipse ele é escrito de maneira simbólica. Por que é que eu afirmo que não? Porque no contexto do capítulo 14, logo em seguida, nessa mesma visão, João disse que vira para o lado e vê uma grande multidão. Ou seja, essa grande multidão que não poderia ser enumerado é o mesmo grupo dos 144.000. É a mesma forma, em outra ocasião, na visão de João, que ele vê um cordeiro e logo em seguida ele vê um leão, né? Se referindo à mesma pessoa, a saber, Jesus Cristo. E aí eu separei aqui um ponto com base nesse contexto que diz assim, ó, o selo de Deus é colocado na testa, que é um símbolo da mente.
e representa uma decisão consciente. Ou seja, aqueles que recebem, né, o povo de Deus que recebem o selo na testa, é porque de maneira deliberada, de maneira racional, aceitaram o lado de Deus e se posicionam por vontade própria. Ou seja, eles não foram obrigados, eles não foram oprimidos, eles não foram forçados a se posicionarem ao lado de Deus. Eles têm consciência dos perigos, eles têm consciência da ameaça de Satanás, eles têm consciência disso tudo. E mesmo assim, eles escolheram de maneira livre, pois esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com seus filhos. De maneira livre, eles escolheram ficar do lado de Deus. Por isso que o selo de Deus é apenas na testa. A marca da besta é recebida na testa ou na mão, indicando que as pessoas estão convencidas mentalmente e por escolha própria aceitam as mentiras de Satanás, ou, como alternativa, consentem com a falsa adoração para evitar a morte. Infelizmente vai ter muito esse tipo de pessoa. Pessoas que, por conta de não terem experiências com Deus, pessoas que ao longo de sua vida não, vamos dizer assim, sacrificaram algumas coisas para poder adorar a Deus, naquele grande dia, elas não vão ter a coragem também de se posicionar contrário ao inimigo de Deus. Elas não vão ter coragem de passar por algumas provações e privações, e até mesmo perseguição, como a gente já viu, que é algo que vai acontecer nos últimos dias com o povo de Deus. E por conta disso, elas podem até ter consciência de que o lado de Satanás é o lado errado. E por conta disso, elas vão, de maneira livre também, escolher ficar do lado dele, pois não terão a coragem, não terão aquilo que é necessário para se posicionar ao lado de Deus. E como a gente já viu, outras pessoas, de maneira racional, né, vão ser enganadas e por conta de estarem ali envolvidas pelo engano, vão também se colocar de maneira racional ao lado de Satanás. Vai ter também esse grupo de pessoas do lado dele. E com base nesse assunto, a gente fecha esse contexto e encerra o nosso estudo, falando sobre os selados para o céu, se referindo ao povo de Deus. Esse povo vai ser selado porque vai estar cumprindo o mandamento de Deus, vai estar adorando a Deus da maneira correta, vai estar guardando os seus mandamentos, vai estar vivendo a vontade de Deus, ou seja, cada dia procurando trabalhar o caráter de Jesus em sua vida, ou seja, vai ser semelhante ao Filho de Deus, restaurando ali a imagem e semelhança que foi perdida por ocasião do pecado. Essas pessoas, elas vão ser seladas. E esse selamento, como eu disse no início, ele é um dos eventos que antecedem a volta do Senhor. Jesus não volta enquanto o seu povo não for selado. Por que o povo precisa ser selado? Para que o povo de Deus não, vamos dizer assim, padeça das pragas, dos flagelos que está destinada ao povo que não recebeu o selo de Deus. Lembra ali das 10 pragas do Egito? Ali, o povo de Deus, os hebreus, eles não receberam nenhuma praga. A praga caiu apenas para os egípcios. E na última praga, a praga mais forte, podemos dizer assim, né, a morte dos primogênitos, todo aquele que era israelita, ele pintou ali na sua porta com o sangue do cordeiro. E aquele que não tinha a marca ali, o selo do sangue do cordeiro, teve, vamos dizer assim, a morte do primogênito presente na sua casa. Semelhante àquilo é o que vai acontecer no futuro. E como certa vez Salomão disse, não existe nada novo debaixo do sol. Em outras palavras, nós já vimos essas coisas acontecerem no passado. E no futuro não será nenhuma surpresa. A surpresa será se eu ou você não estivermos devidamente preparados por falta, vamos dizer assim, de conhecimento na sua palavra. Tá certo? Chegamos ao fim. Papai do céu te abençoe e te proteja de todo o mal. E claro, que ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós temos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.